Bem-vindos, vamos atualizar a nossa análise de Bradespar, BRAP4. Vamos ver aí o que a gente pode esperar da ação, se realmente vai confirmar aí o nosso cenário de baixa, agora já com ajuste feito no gráfico. Tá? A gente vai ter uma leitura até um pouco mais precisa do que a gente pode esperar da ação aí para os próximos meses. Beleza? Destacando aqui no semanal, a gente vê o maior volume de negociação, que está justamente nessa região. Então, a gente já vê que tem uma grande acumulação sendo feita aqui. A gente pode destacar também esses altos volumes aqui, justamente aqui onde o preço está sendo segurado para não cair. Então, essa é uma região aí muito chave para o destino aí das ações da Bradespar, tá? Então, vale muito a pena ficar atento nessa região. Tá? A gente vê aqui, ó, que a gente teve um falso rompimento, tá? Então, a gente teve topo aqui, falso rompimento aqui, teste dessa região e agora um início aí de um movimento de baixa. Aqui vamos deixar marcado também essa acumulação aqui que a gente tem. Vou marcar aqui que agora a gente vai passar para o diário e a gente já vê mais um cenário interessante que a gente consegue analisar. Beleza? Passando aqui para o diário. Antes de tudo, já não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, dar um joinha aí para fortalecer o canal. Vou deixar na descrição aí um guia com todas esses aparatos, essas técnicas que eu uso para analisar o gráfico, um guia bem baratinho, preço baratíssimo, tá? E ganha acesso ao grupo exclusivo do Telegram, beleza? Então aqui, ó, continuando, a gente vê aqui, ó, essa grande acumulação acontecendo. A gente teve também no dia 11 de setembro mais uma boa indicação para ficar atento aqui, que é outro momento chave que a gente tem do gráfico, tá? Aqui, ó, nós podemos ver aqui, a gente teve um movimento corretivo aqui, onde a gente fechou esse gap, que agora ele ficou fechado. A gente tem esse candle aqui que justamente iniciou o gap. Então, se a gente deixar ele marcado aqui, a gente vai ver que a gente está trabalhando justamente nele como uma resistência, tá? E agora a gente marca também esse aqui do dia 11. E a gente pode ver que a gente tem um cenário aí cada vez mais preocupante para a ação, tá? O que a gente pode imaginar aqui de cenários para as ações da Bradespar? A gente fez esse movimento aqui, então perdendo essa região aqui, principalmente dos 21,50, a gente praticamente já vai deixar um grande sinal baixista, tá? Mas o valor-chave continua sendo a perda dos R$ 21. Tá? A gente perdendo os R$ 21, a gente vai acionar o stop de todo mundo que comprou aqui e a gente vai ter um grande movimento de queda. E por enquanto, o cenário dessa acumulação ou distribuição por todos esses indícios que a gente já viu aqui, do gap que foi fechado, movimento corretivo, todo esse volume deixado no topo, tá? Depois de duas armadilhas lá no semanal. Então a gente tem aí um cenário muito provável de baixa nas ações, tá? Então a gente poderia até mesmo testar esse fundo aqui e vir aqui fechar esse gap dos 23,50 e depois voltar a cair. Então a gente tem esses cenários todos aqui nessa região, mas eu acho muito pouco provável que a gente rompa essa região, tá? Então, pensando em alta aqui, a gente teria que romper a casa dos 24,50, tá? O que eu acredito no momento o menos provável, por todo o contexto aí do semanal. E a gente passando de novo pro semanal aqui, a gente vai ver que a gente tem aí uma maior probabilidade justamente aqui, ó, topo, topo rompido, teste de topo, tá? Então a gente teria esse movimento aqui que jogaria a gente para baixo, tá? E aí a gente iniciaria uma correção aí de pelo menos médio prazo. E agora a gente vai dar uma olhadinha justamente para ver que alvos a gente poderia trabalhar aqui caso confirme essa região, tá? Então vamos apagar aqui para não ficar poluído o gráfico. A gente já vê que a gente tem esse topo aqui, ó, que não foi testado ainda, mas a gente poderia imaginar como um primeiro alvo aqui, justamente um teste nesse fundo de novo na casa dos 18, como primeiro alvo caso a gente rompa essa região. A partir daí, a gente perdendo a casa dos 18, a gente vai aí praticamente em linha reta até os R$ 14 pelo menos.
tá? Então seria uma queda aí de 15% até 37%. Então ficaria bem de olho nessas possibilidades, principalmente a gente perdendo a casa dos R$ 21. Então os R$ 21 continuam sendo aí preço-chave para salvação aí das ações da Bradespar. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise então. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação, como sempre, deixe aí nos comentários que eu mando uma análise no canal assim que possível, beleza? Valeu!